Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, né, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, comentarem, tá? Isso é muito importante para mim. Bom, ontem eu resolvi debater com o chat GPT e para isso eu usei, né, a modinha do momento da autoidentificação. Prestem bem atenção nesse diálogo, que é bem interessante, né? Eu perguntei à inteligência artificial o seguinte: sendo uma questão de autoidentificação, por que homens podem se identificar como mulheres e uma pessoa branca não pode se identificar como uma pessoa negra? Bom, a inteligência artificial me respondeu o seguinte: a identidade de gênero e a identidade racial são duas coisas distintas que não podem ser comparadas diretamente. A identidade de gênero se refere à forma como uma pessoa se identifica em relação ao seu gênero, enquanto a identidade racial se refere à forma como uma pessoa se identifica em relação à sua raça. Por outro lado, a identidade racial não pode ser escolhida ou mudada de forma similar à identidade de gênero. A raça é uma característica biológica que é determinada pelo conjunto de genes de uma pessoa. Não é possível mudar a raça biológica, portanto, uma pessoa branca não pode simplesmente se identificar com uma pessoa negra. Em resumo, a identidade de gênero e a identidade racial são duas coisas distintas e a identificação com uma não deve ser comparada ou confundida com a outra. Bom, eu continuei perguntando, né? E daí eu perguntei assim, mas sexo também não é uma característica biológica? Aí a inteligência artificial me respondeu o seguinte: sim, o sexo também é uma característica biológica determinada pelos cromossomos sexuais que uma pessoa herda de seus pais. Na maioria dos casos, os seres humanos têm dois cromossomos sexuais que determinam se uma pessoa é do sexo feminino, XX, ou do sexo masculino, XY. No entanto, é importante notar que a identidade de gênero não é a mesma coisa que sexo biológico. A identidade de gênero se refere à forma como uma pessoa se identifica em relação ao seu gênero, enquanto o sexo biológico se refere às características físicas e biológicas que uma pessoa tem em relação ao seu sistema reprodutivo. E eu rebati: existe uma identidade racial, ou seja, uma cultura determinada pela raça? E aí ela me respondeu o seguinte: existe sim uma conexão entre a identidade racial e a cultura, mas é importante notar que a identidade racial é uma construção social e cultural, assim como a identidade de gênero, e não é determinada apenas pela raça biológica. A identidade racial pode ser influenciada pela história, tradições, experiências, idiomas e crenças compartilhadas por pessoas que se identificam com uma determinada raça ou grupo étnico. É importante ressaltar que a raça é uma construção social que foi criada para dividir as pessoas em categorias com bases em diferenças físicas, culturais e históricas. Embora as diferenças físicas possam existir entre as pessoas de diferentes raças, a ideia de que essas diferenças biológicas são um determinante significativo de identidade é equivocada. Em resumo, a identidade racial pode estar conectada com uma cultura específica, mas a raça em si é uma construção social que não deve ser usada para justificar preconceitos ou discriminações. E aí a minha cartada final. Então, partindo deste ponto, uma pessoa de uma raça pode se identificar como sendo de outra, certo? E aí ela me respondeu: sim, é possível. Quer dizer, já contradisse lá o que tinha dito no começo, né? Ela me disse isso: sim, é possível que uma pessoa se identifique com uma raça diferente daquela com a qual nasceu. A raça é uma construção social que se baseia em diferenças físicas, culturais e históricas, mas não é uma característica inata ou biologicamente determinada. A identidade racial pode ser influenciada pela cultura, história, tradições e experiências compartilhadas por um grupo racial, mas também pode ser influenciada por outros fatores. Ou seja, gente, tudo que a inteligência artificial disse, para o bem e para o mal, sobre identidade de gênero, pode ser usada para uma identidade racial. Ambos os conceitos são construções sociais e, no final das contas, o que vale mesmo são as características biológicas. Nada impede, segundo a autoidentificação, que alguém se defina como sendo de outra raça. Justamente por isso, temos visto pessoas brancas se identificando como pessoas negras e asiáticas. Vejam aí. Ninguém resiste a um pouquinho de lógica, né? Nem uma inteligência artificial. Estão vendo aí? Bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.